Olá, meu nome é Amaury Meirelles, sou coronel da Polícia Militar de Minas Gerais, aspirante de 64. Eu fui instrutor na academia durante mais de 8 anos, nos cursos então denominados CAO e CSP. A minha última função foi comandante do policiamento da região metropolitana de Belo Horizonte. Embora eu esteja na reserva aí há 30 anos, eu continuo a pesquisar, escrever artigos, artigos para jornal, faço palestras e escrevo livros. Já são 4. O primeiro eu escrevi com o coronel Lucemílio do Espírito Santo, um brilhante oficial aqui de Minas Gerais, com quem, inclusive, eu tenho um site. É um site que abriga artigos, teses, monografias sobre a atividade policial. Nós ficaríamos extremamente felizes, satisfeitos, orgulhosos até, se os companheiros enviassem trabalhos para serem inseridos nesse site. Muito bem. Nesse período de pandemia, da Covid-19, parece que tem havido mais tempo para leitura, pesquisa, reflexões. E um fato que me chamou a atenção recentemente foi conhecer o parecer do conselheiro Luiz Roberto Lisa Cury, do Conselho Nacional de Educação, um parecer favorável à inclusão de ciências policiais como área de conhecimento no rol das ciências estudadas no Brasil. É um parecer, inclusive, que já foi homologado pelo ministro da Educação. Certamente uma grande vitória, e cuja iniciativa foi da Polícia Militar de São Paulo, que está de parabéns. Em paralelo, eu constatei que o Instituto Brasileiro de Segurança Pública estabeleceu uma 4ª linha de pesquisa, as ciências policiais. Então, eu gostaria de compartilhar com vocês algumas reflexões sobre este assunto, que pode ser visto sob vários ângulos. Nesse encontro, eu pretendo correlacionar esta brilhante vitória com aspectos doutrinários da área policial. De início, quero manifestar-me, o meu entendimento é de que não temos uma doutrina policial sedimentada. Nós temos fragmentos doutrinários. Portanto, nada do que se disser aqui tem caráter dogmático, porque, afinal de contas, o dogma não se discute. E nós nos encontramos numa fase de estruturação da doutrina, na fase pré-dogma, e eu creio cabe e é oportuna a discussão. Eu trago, portanto, uma modesta contribuição ao debate, visando exatamente o quê? A consolidação da doutrina policial. Dentre os conceitos de doutrina, eu selecionei este que está aparecendo aí. Conjunto permanente de princípios fundamentais conjunturalmente aceitos. Ou seja, é como se nós tivéssemos um recipiente, ele é permanente, e que recebe princípios fundamentais conforme a conjuntura. Um entra, um sai, um entra, um sai. O conjunto é permanente. Os princípios fundamentais é que se modificam de acordo com a conjuntura. E nesse início eu gostaria de conclamá-los a uma nova cruzada, a que vai consolidar a nossa própria doutrina, que se inicia com linguagem e terminologia próprias. Vocês já observaram que quando nós vamos a um determinado local, cada profissão tem a sua própria linguagem, tem a sua terminologia. Por exemplo, quando alguém que não é do ramo vai a um clube forense e escuta 2 advogados conversando, e inclusive um diz para o outro que, olha, eu vou impetrar um habeas corpus contra uma medida cautelar de afastamento de função pública. E quando o companheiro responde
desejando sucesso, desejando êxito ao companheiro, ele fala volo prospere. A gente sabe que as ciências jurídicas têm uma série de expressões latinas, né? E num clube de médicos, olha, eu solicitei uma biópsia e estou aguardando o resultado anatomopatológico. Na educação, após o MEC abordar as ciências policiais, nós descobrimos que os educadores trabalham com área do conhecimento, campos do saber, linhas de pesquisa, área interdisciplinar e por aí vai, com expressões próprias da área da educação. Muito bem. E nós? Sobre o que nós falamos quando nos encontramos, quando nos reunimos? A maioria fala de futebol, de pescaria, de viagem. E por quê? Porque nós temos uma linguagem ambígua, nós temos uma escassa terminologia, nós temos conceituação difusa. E daí a doutrina incipiente. Em razão disso, não há uma compreensão homogênea em razão de manifestações homogêneas. Então, alguns colegas preferem falar de outros assuntos com medo de pagar mico, ou por não entender o que está sendo dito, ou por não ser entendido em sua manifestação. O doutor Eduardo Winter, da CAPES é uma fundação vinculada ao Ministério da Educação, ele assinalou há pouco tempo, aspas, assinalou ser preciso que os profissionais de segurança pública saibam aproveitar e assumir o lugar de fala como produtor de conhecimento. Fecha aspas. Em outras palavras, é como se ele estivesse bradando: ocupem seu espaço, escrevam, divulguem, difundam, não deixem que se perca essa extraordinária experiência acumulada em décadas. E se militar fosse, certamente diria: não basta ocupar uma posição, é necessário consolidá-la. E aqui vai um alerta: a memória viva das polícias está esvaindo-se, está indo embora. Então, vamos aproveitar. As polícias militares, elas já possuem, assim, esparsamente, considerável acervo sobre vários temas que podem compor a doutrina policial. Há muito material de qualidade em livros produzidos particularmente por companheiros por esse Brasil afora, mas que, lamentavelmente, não tem força de doutrina. O que vem sendo considerado, né, é o que consta em obras de renomados juristas, de renomados cientistas sociais ou de autores estrangeiros. Raramente são citados colegas nossos, autores de magníficas peças doutrinárias. Por essa razão, pode acontecer de certos trabalhos acadêmicos, monografias, defesa de tese, ao final dos cursos de graduação, de pós-graduação, seja mestrado, doutorado, pós-doutorado, né, carecerem de uma forte dose de conteúdo técnico profissional específico. Por quê? Porque a expertise desses companheiros não é considerada. Reconhece-se que os juristas, os cientistas sociais, eles têm um invejável conhecimento, mas nossos companheiros, autores policiais, também o têm. E some-se a esse conhecimento um invejável handicap, ou seja, é a sabedoria decorrente de específica experiência não aproveitada. Mas eu quero crer que, com as ciências policiais, nós vamos parar de olhar para o umbigo, vamos erguer a cabeça
e nós vamos enxergar aí uma constelação de autores policiais. Quanto a citações de autores estrangeiros, eu creio ser extremamente salutar. Ou para se conhecer percepções externas sobre o fato policial, ou se descartar procedimentos e atenção, inclusive, à teoria das realidades culturais diferentes. Em síntese, essa teoria estabelece que uma ação, uma operação, uma concepção, um procedimento que deu certo em determinado local pode não dar certo em outro. Por quê? Porque segue a lógica do transplante na medicina. Tem que haver compatibilidade, porque senão vai haver rejeição. E nas operações policiais também há a exigência de um cenário que reúna fatores condicionantes, componentes, determinantes específicos de certos locais. Então, se A tem os mesmos fatores de B, o transplante vai dar certo. Se não tem, vai dar errado. Então, programa aí Tolerância Zero, o Koban japonês e até mesmo as UPPs, elas não são panaceias. Elas não são remédio para todos os males. Muito bem. Além dos livros, eu quero crer que os manuais são uma grande contribuição doutrinária. Eu me lembro que até 1980 os manuais eles atendiam demandas pontuais, locais. Eu me lembro que um dos primeiros a ter abrangência nacional foi o manual editado em 1982 pela IGPM. IGPM que, na minha opinião, ajudou muito, muito na organização e na estruturação das PMs, que antes era um balaio de gato, cada um ia para um lado. Pelo menos em termos de organização e estruturação, uma grande contribuição. Mas o manual, a origem do manual foi porque a IGPM identificou uma diversidade de percepção, de entendimento, de comportamento em relação às operações de policiamento ostensivo. Ou seja, o título do manual, inclusive, era Manual Básico do Policiamento Ostensivo. Aqui em Minas Gerais e em alguns outros estados ficou conhecido, inclusive, como o Amarelinho. Por quê? Ele era a fonte, né, a origem para desdobramentos em outros manuais específicos. Dentro das operações do policiamento ostensivo, eu me lembro que tinha lá variáveis, etc, etc. Há um ditado que diz que só se tropeça em pedra pequena. Talvez nós estejamos tropeçando ao não valorizar a nossa produção interna. Então, permitam-me fazer uma sugestão, que as nossas academias estabeleçam que em monografias e teses, no mínimo, 50% sejam de autores policiais, ou seja, 30% da pesquisa bibliográfica seria, então, de autores policiais. É uma forma de difundir, ajudar na consolidação da nossa própria doutrina, que, na minha opinião, tem muita coisa obscura ainda. Permitam-me compartilhar outras reflexões, outras indagações que ando fazendo a mim mesmo. Peço-lhes que jamais entendam como uma provocação, uma discordância. Não, o objetivo não é esse. O objetivo é reunir subsídios para se debater e decidir juntos que direção tomar. Então, eu pergunto, nós somos o quê? Somos profissionais de segurança pública, de defesa social, de proteção social, de salvaguarda social? E essas expressões, elas são sinônimas ou não? E a nossa missão? É preservar ou garantir ou manter a ordem pública? E etimologicamente, essas expressões, elas são sinônimas ou elas são distintas, como quero crer? O nosso compromisso é com a ordem pública? Ou seria conforme a gendarmerie française, com a ordem social? E o que é polícia?
Polícia é quem corre atrás de ladrão e prende bandido? Ou seria uma instituição de contenção criminal? Ou seja, uma instituição que previne e recrime crimes? Ou o compromisso nosso, da nossa instituição, seria com a contenção da desordem? Nós garantimos a ordem contendo a desordem? O polícia seria uma instituição de provimento da proteção social a par da igreja, da família, da escola, da economia, do Estado e várias outras instituições. E segurança? O que é segurança? Segurança é um produto? Nós produzimos segurança? Ou segurança é sinônimo de proteção? É sinônimo de defesa? Quem está protegido está em segurança? Mas o Kennedy morreu. O Papa sofreu atentado. Ou segurança seria um ambiente que decorre do provimento da proteção através de mecanismos de defesa social. Focando contenção criminal, nós não estaríamos contribuindo para publicizar o crime, e essa publicização não estaria ensejando uma percepção errada de que o aumento da criminalidade decorre por falhas, por deficiências da instituição polícia? E por que não divulgar, por que não difundir o entendimento policiológico, né, que a criminalidade é menos um problema policial que um grave e complexo problema sociopolítico? Vejam, por exemplo, outras culturas, principalmente no Oriente. Não é? Ou seja, aquelas culturas, elas valorizam a ordem, elas dão importância aos valores. Quais são esses valores? É obediência, né? Obediência aos preceitos legais e respeito àqueles valores que essa cultura oriental ela dá imenso valor. E aqui no Brasil parece que nós temos meia cidadania. Grande parte da população exige direitos, mas não pratica deveres. Então, meio cidadania. Eu também acho que o enfoque na contenção criminal provoca embates, discussões estéreis, né? Improdutivas até, em razão principalmente do equivocado entendimento de que há uma dicotomia policial no Estado, ou seja, tem uma polícia militar e uma polícia civil. Quer dizer, isso aí é uma herança, quero crer, daquela dualidade policial, né, após a Revolução Francesa, onde surgiram polícia administrativa e polícia judiciária. Os inadequados cognomes dessas duas instituições também contribuem para isso. Na realidade, a denominada polícia militar nada mais é do que a força pública estadual, e a polícia civil é a polícia judiciária estadual. Lembrar que, exceto a força estadual e o corpo de bombeiro, todas as demais polícias são civis. E se o nosso compromisso é com a ordem nos estados, se a nossa atividade está voltada para a contenção da desordem e não restritivamente apenas para a contenção do crime, e se as polícias têm uma vinculação diversificada a vários órgãos, né, minimamente para efeito de coordenação e orientações doutrinárias e operacionais, como, por exemplo, com a Secretaria Nacional de Segurança Pública, com o núcleo do Ministério da Justiça, com o Ministério do Desenvolvimento Regional, que cuida de defesa civil, com o Ministério da Ciência e Tecnologia, né? Com o Ministério da Defesa.
Então, buscando o nosso real enquadramento institucional, não seria melhor, não seria oportuno um ministério que congregasse todas as ações de salvaguarda da sociedade, todas as ações desempenhadas pelas polícias? Reflexões. E reiterando sobre as indagações, né, eu levanto a seguir mais algumas questões relativas à essência doutrinária da ciência policial. Por exemplo, o que é ser força auxiliar, o que é ser reserva do Exército Brasileiro? Bom, força auxiliar até que dá para explicar bem, porque naquele conceito de evolução da ordem, né? Normalidade, alteração, perturbação e grave perturbação da ordem, né? No final da ponta há uma ligação, né, com as forças policiais federais, particularmente com o Exército Brasileiro, em razão de eventual estado de defesa, estado de sítio, decreto de GLO, uma intervenção. Então, a Força Pública Federal assume todo esse problema da contenção da desordem e as forças públicas estaduais, elas farão um trabalho auxiliar, trabalhando como polícia ostensiva, seja no policiamento ostensivo, seja na restauração da ordem. Muito bem. Agora, e reserva do Exército? Essa já é mais difícil de explicar, né? O reserva, o que é? É aquele que tem condições plenas de substituir o titular. Então, o Cracão lá do basquete teve uma contratura muscular, você olha para o técnico, ele está fazendo assim, opa, substituição, fulano entra. E o fulano entra em ótimas condições de substituir. Por quê? Porque ele está preparado para substituir o titular. E nós? E o PM? Está preparado para substituir um combatente? Acho que não. Acho que nós podemos, sim, força auxiliar, participar do esforço da Força Federal no caso de grave perturbação da ordem. Outra questão, a Polícia Una. Como é que seria a operacionalização da Polícia Una? Fugindo aí da dualidade francesa, administrativa e judiciária, que é citada pela primeira vez aqui no Brasil por Pereira do Rego, em sua obra editada em 1857, né? Se nós acatássemos a ramificação de polícia proposta pela policiologia, nós teríamos, no mínimo, 6 ramos de polícia. A polícia ostensiva, antes a polícia normativa, hein? A polícia normativa, a polícia ostensiva, a polícia judiciária, a polícia científica, a antiga criminalística, a polícia de socorrimento público, a polícia de desastre, corpo bombeiro militar, e agora, recentemente, a polícia penal, que foi reconhecida, ou seja, a execução administrativa penal foi reconhecida como uma atividade de polícia. A polícia penal foi reconhecida. Ela não foi criada, ela foi reconhecida constitucionalmente. Por quê? Porque, afinal de contas, ela chegou aqui no Brasil em 1500, na hora que o Cabral, o Pedro, ele trouxe degredados, certamente alguém estava custodiando, e que era exatamente, eram os ancestrais dessa polícia penal. Muito bem. E se essas polícias, as 6 polícias, se elas realizam de per si atividades de baixar normas, portarias, resoluções, inibir vontades, obstaculizar oportunidades, fiscalizar, advertir, realizar apreensões, detenções, prisões, investigar, lavrar autos, instaurar inquéritos, necropsiar, exumar, suster desastres, socorrer,
interditar, remover, custodiar a responsabilidade de realizar todos esses procedimentos. Portanto, eu quero crer, jamais teremos uma só polícia una. O somatório dessas atividades, aí sim, me parece, seria o moderno, né, o dito aí, ciclo completo de polícia. E não apenas esse negócio de querer a polícia ostensiva fazer inquérito, fazer investigação, e a polícia judiciária vai fazer polícia ostensiva? Que desperdício! E vamos lembrar também o TCO. O TCO é uma ideia espetacular. Quer dizer, nada de o PM ficar 6, 8, 10 horas lá na delegacia para lavrar uma ocorrência. E também a própria Polícia Civil vai fazendo serviço burocrático, ao invés de fazer investigação de materialidade e autoria de delitos, ela vai ficar fazendo trabalho burocrático, repetindo o que está escrito no BO. Muito bem. Interessante que eu identifiquei uma situação em que o companheiro lutava pelo TCO, mas brigava pelo TCO e com muito entusiasmo, mas depois eu verifiquei que o que ele estava chamando, né, ele lutava pelo ciclo completo de polícia. O que ele, na verdade, lutava não era pelo ciclo completo de polícia, né? Ele lutava era pelo TCO. E nós temos que lembrar o seguinte, hoje os recursos tecnológicos eles são incríveis, né? O comandante-geral de uma PM ele pode comandá-la da capital do estado ou de qualquer cidade do interior. E se ele visitar um outro estado, numa solenidade, num evento, continua comandando lá do outro estado. E digo mais, se ele viajar para Paris, Estocolmo, Xangai, Miami, ele pode continuar comandando a sua polícia de lá. Por quê? Porque o DEC até nos auxilia aí, os recursos tecnológicos que estão à nossa disposição, não é? Nós aqui que somos psileta, oplita, nem centurião nós somos, a gente conhece aí o WhatsApp, né? Conhece aí o laptop, mas puxa vida, tem uma infinidade de recursos, né, que começa, quero crer, com o TCO eletrônico. Eu quero crer o seguinte, que essa discussão ela faz emergir temas fundamentais e um deles é exatamente discutir o nosso papel de força estadual. Fora isso, o mais importante é que haja efetividade em todas e em cada uma dessas polícias que eu citei. Com sinergia, sintonia, sincronia, interação, o que não significa fusão e integração, né? A ciência policial, a atividade policial, a instituição policial se fortalecem, né? Vejam o que acontece atualmente com a especialização e até a especificação presentes em várias atividades. Por exemplo, na medicina, até algum tempo atrás o médico ele era um generalista. Ele cuidava de garganta, pulmão, coração, intestino, variz, bicho de pé. Hoje não. Hoje quem tiver um traumatismo grave nas mãos terá que procurar um ortopedista e dentre os ortopedistas um que seja especialista em membros superiores. Não adianta procurar o ortopedista que entenda de coluna. Não. E dentro do ortopedista, que é especialista em membros superiores, ele tem que procurar um que cuida especificamente de mãos. Ele tem que entender de traumatologia, neurologia, etc, etc. Felizmente, quero crer, também na atividade policial, nós estamos verificando a proliferação de polícias. São inúmeras polícias administrativas, não é? As polícias normativas, não é?
Recentemente eu tomei conhecimento que nós temos uma polícia do meio circulante. Nós estamos verificando a proliferação de polícias. São inúmeras polícias administrativas, não é? As polícias normativas. Não é? Recentemente eu tomei conhecimento que nós temos uma polícia do meio circulante. E quem é a polícia do meio circulante? O Banco Central. Não é? A separação do Corpo de Bombeiros, que é a Polícia de Socorrimento Público, ou Polícia dos Desastres. Desastre, atualmente, né, é um termo que abrange todas as calamidades, as catástrofes, etc, etc. Pois bem, essa separação do Corpo de Bombeiro, da Força Estadual, da Polícia Militar, tem sido extremamente salutar. Em Minas Gerais, se fizer uma pesquisa, certamente o Corpo de Bombeiro Militar será considerada a maior ou uma das maiores instituições de que o mineiro se orgulha. Né? E o Corpo de Bombeiros Militar, ele é uma fênix mineira. Né? Por quê? No desmembramento, os comandantes tiveram a inteligência, a argúcia de investir em recursos humanos e tecnologia, que era exatamente o calcanhar de Aquiles quando o Corpo de Bombeiros estava vinculado à Polícia Militar. Porque na época a dotação orçamentária, ou seja, o dinheiro era para comprar rádio-patrulha e rádio-patrulha. Autobomba, escada mais giro, isso tudo aí ficou sucateado. Hoje, repito, o Corpo de Bombeiro Militar é a nossa fênix, a fênix mineira. E a Polícia Técnico-Científica Criminalística, que já se separou da Polícia Judiciária, parece-me que faltam apenas 3 estados, né? O reconhecimento da Polícia Penal, que liberou as polícias militares da guarda externa de estabelecimentos penais, de fazer, imobilizar, tirar a rádio-patrulha para fazer escolta de presos. E mais ainda, a criação da Câmara, do Senado, das Assembleias Legislativas. Meus amigos, em síntese, eu creio que quanto maior o número de polícias, mais qualidade nós teremos. Voltando à linguagem homogênea, né? Eu creio que já está passando a hora de nós acertarmos o passo, de as polícias falarem a mesma língua. Os companheiros mais antigos sabem que muitas polícias militares já implementaram ações visando a ocupar o nosso espaço doutrinário e institucional. É aquele alerta lá de trás, né? Que nós ocupamos o terreno, mas não consolidamos a posição. E se gerações passadas implementaram ações, eu acredito que cabe à atual geração incrementá-las. Corroborando o que falou o Dr. Winter, né, lá do CAPES, a hora é essa, a hora é agora. Acho que nós devemos agradecer, temos um pleito de gratidão às ciências jurídicas, né? Antes, inclusive, eram ciências jurídicas e sociais. Acho que nós temos que agradecer o legado, os conceitos formulados sobre a nossa profissão durante décadas e, recentemente, agradecer as próprias ciências sociais que se desmembraram das ciências jurídicas. E, em paralelo, jamais esquecer iniciativas de vários companheiros que contribuíram para o esboço dessa doutrina policial. O que se verifica é que, após 250 anos de existência, né, as polícias já não são mais larvas, né? Elas passaram por uma metamorfose e agora são borboletas que têm voo próprio, têm a sua própria ciência, né? E assim como as ciências jurídicas têm o direito como carro-chefe, as ciências sociais têm a sociologia como carro-chefe, eu quero crer que as ciências policiais têm a policiologia, que cuida exatamente da essência
doutrinária. Felizmente, hoje já surgem alguns conceitos próprios que complementam, suplementam daqueles até então vigentes, né? E outros até divergem dos que nós herdamos. Por exemplo, vejamos aí o conceito de polícia. Dentre inúmeros, quase uma centena de conceitos de polícia, nós vamos encontrar uma que diz o seguinte: polícia é uma instituição de restrição de direitos. E na sociologia? Na sociologia, a polícia é uma instituição detentora da força estatal. Agora, e na policiologia? Tem um conceito muito mais amplo, dizendo que a polícia é uma instituição de proteção social alicerçada em poder e força e garantidora da ordem constitucional nos estados e no Distrito Federal. Ou seja, as duas primeiras vinculam polícia à espécie criminalidade. Já a policiologia, ela vincula a polícia como instrumento de proteção social. Como? Controlando vulnerabilidades no tecido social e mitigando o gênero ameaças ao organismo social. Ameaças que podem afetar a preservação da vida e a perpetuação da espécie humana. E, de passagem, eu gostaria de lembrar que as ameaças, segundo a policiologia, as ameaças ao organismo social são 5. A exclusão social, a criminalidade, os desastres, as desídias sociais e as comoções sociais. Meus amigos, eu estimo que até agora, né, vocês estejam compartilhando comigo a minha angústia, né, de estar vivenciando aquela enigmática frase atribuída a Sócrates: eu sei que nada sei. Né? Isso acontece quando eu leio ou ouço falar certos vocábulos, certas expressões atualmente em vigor. Por exemplo, a gente ouve falar hoje em provimento da proteção, como eu falei ainda há pouco, em ameaças, vulnerabilidades, segurança social, defesa social, insegurança. Segurança seria uma utopia, o ambiente que nós vivemos seria de insegurança, sensação de insegurança, ilusão de isotopia, violência urbana, distopia estatal, ordem social, integração, interação, inteiração social, cidadania, valores sociais, regras sociais, níveis de insegurança, grau de insegurança, clima de insegurança, marginal e marginalizado, marginalidade e marginalização, conflito, confronto, tranquilidade pública, quer dizer, e muitas outras expressões que antes nós tínhamos noção do que eram. Com as ciências policiais, nós temos que ter convicção sobre o que falamos e sobre o que escrevemos. Eu presinto que há muito serviço a fazer para consolidar-se a doutrina policial. A maioria dos que estão nos vendo, se não a totalidade, seja da ativa ou da reserva, pode e deve participar dessa cruzada. Os mais antigos, por serem detentores de uma valiosa expertise, e os mais jovens, por serem mais conectados e buscam também uma identidade. Enfim, é melhor acender uma vela do que maldizer a escuridão, não é verdade? Meus amigos, saibam que a alegria dessa conquista, né, é muito grande. Eu torço para que esse triângulo que se formou, antes ciências jurídicas e ciências sociais, e agora um tripé, um triângulo com as ciências policiais, que nesse triângulo nós sejamos a hipotenusa na consolidação da doutrina policial. Eu agradeço-lhes a gentileza aí da sua atenção,
compartilhando não só reflexões, mas também ansiedade. E não só ansiedades, mas as expectativas que são altamente positivas. Muito obrigado.